Queridos irmãos aqui presentes, quero mais uma vez saudar a todos, especialmente as mães que aqui estão, nesse dia a elas dedicado. A oração da coleta, número 5 do folheto, que abriu a nossa celebração, pede a Deus que os fiéis sejam conduzidos à comunhão das alegrias celestes, para que o rebanho possa atingir a fortaleza do pastor. É uma bela oração, porque aí está exatamente traçada a finalidade da nossa vida como cristãos. Nós temos que, na vida, com o auxílio do Espírito Santo, nos assemelhar a Cristo. E é por isso que nós ouvimos sua palavra, é por isso que viemos nos alimentar do seu corpo e sangue, para justamente termos a fortaleza do pastor, para darmos continuidade à sua missão. Reunidos no amor de Cristo, vamos a cada celebração buscando cada vez mais nos parecer com Ele, nas atitudes, nos gestos, nas palavras. O Evangelho de hoje é profundíssimo. São palavras de Jesus que nos tocam profundamente. Ele diz: as ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Isso significa que nós reconhecemos Jesus e Jesus nos reconhece como ovelhas do seu rebanho. Mas aqui eu acredito que já vale a pena a gente parar para se perguntar: como está o meu nível de adesão a Jesus? O sinal de que nós o reconhecemos como nosso pastor foi dado por Ele mesmo. Minhas ovelhas escutam a minha voz. Escutar Jesus para poder seguir Jesus. Escutá-lo para então poder colocar-se no caminho com Ele. Aqui na catedral, eu vejo o serviço dos guias, os guias que apresentam a catedral para os turistas que vêm aqui, para pessoas que querem conhecer a catedral. Todos têm que escutar o que eles dizem e não podem se afastar deles, pois correm o risco de se perder aqui. Assim, para nós cristãos, foi desde o dia do nosso batismo. A partir do batismo, todos os dias da nossa vida, nós escolhemos Jesus Cristo como nosso guia. Como cristãos, somos chamados a ouvir a sua palavra e a nos deixar guiar por ela. Pouco a pouco, nós precisamos manter atenta essa nossa escuta à voz do Senhor, porque o pior que poderia nos acontecer é justamente não ter mais espaço para escutar Jesus. Qual seria o nosso destino se não escutássemos mais Ele? Pouco a pouco iríamos nos afastando, até que sua voz não se escutaria mais. E, consequentemente, nós não o reconheceríamos mais como nosso pastor. O Papa Leão XIV, já em sua primeira palavra, alertou que existe hoje uma espécie de ateísmo prático. Significa viver como se Deus não existisse. E ele disse: isso acontece até entre nós, os batizados. Palavras do Papa Leão XIV. Não são poucos os contextos em que a fé cristã
é ridicularizada. Os que creem são vistos como retrógrados e a proposta da igreja é descartada como inútil. Isso se chama ateísmo prático. Infelizmente, vemos cristãos, batizados que se encontram justamente dentro desse contexto. O Papa ainda criticou a forma como Jesus é apresentado em certos círculos sociais. Para alguns, um líder carismático. Para outros, um super-homem. Tudo isso ignora a verdadeira identidade de Jesus como Filho de Deus. Para o Papa, quando nós perdemos a referência espiritual de Jesus, em Jesus, isso tem consequências profundas. Segundo ele, quando a gente não sente essa companhia do bom pastor, quando nós não sentimos a presença de Jesus, diz o Papa, abre aspas, as pessoas tentam vencer a solidão e as suas inseguranças, colocando no lugar de Cristo a busca pelo sucesso, pelo prazer e pelo poder. É uma descrição muito real do que acontece nos dias de hoje. Por isso, é tão importante escutar Jesus. Por isso, nós cristãos não podemos ficar distantes do Evangelho. Temos que ter sempre Ele próximo de nós. Meus irmãos, ainda fiquemos atentos para as promessas que Jesus faz às ovelhas, para que, escutando sua voz e o seguindo, possam alcançar a vida eterna. E Jesus ainda dá uma segunda promessa, de que ninguém será arrancado das mãos dele, porque as mãos dele são as mãos do Pai. Meus irmãos, essas promessas nos deveriam encher de esperança, sobretudo quando atravessamos crises e sentimos sermos perseguidos. Nós acabamos de ouvir na primeira leitura, Paulo e Barnabé haviam sido expulsos por mulheres ricas e piedosas e por homens influentes. Mesmo assim, o Espírito Santo não deixava de aumentar o número de seguidores. A cidade quase inteira, diz a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, se pôs a ouvi-los. E o mais interessante, foram expulsos, mas saíram cheios de alegria. Eu escutei recentemente o professor Leandro Carnal, a ideia de que certas críticas, quando são dirigidas a nós por certos tipos de pessoas, essas críticas se convertem em elogios. Para Paulo e Barnabé, serem expulsos por causa daquilo que eles anunciavam era motivo de alegria para eles. Esta semana, Deus nos concedeu um novo Papa. Fiquemos alertas. Já começaram as primeiras críticas a ele, porque assim como o Papa Francisco, ele não deixa de colocar Jesus e o Evangelho no centro da vida do cristão. E nem poderia ser diferente. Agora, se Cristo está no centro, como é que nós podemos recusar o amor aos pobres, uma igreja missionária, uma igreja disponível a serviço dos mais pobres, uma igreja que critica e alerta para a desgraça que são as guerras? O que há de errado nisso? Não seria uma consequência natural de quem escuta o Evangelho? Bela é também a imagem que o livro do Apocalipse oferece na segunda leitura,
a respeito do ressuscitado. O Apocalipse apresenta o cordeiro que foi imolado, quer dizer, foi sacrificado, mas está de pé. É bonito isso. O cordeiro está imolado, mas não está deitado na bandeja. Ele está de pé com uma ferida, o que mostra que esse cordeiro venceu a morte. E diante dele está uma multidão. E aqui, enquanto eu escutava essa leitura, como não recordar o nosso querido Papa Francisco, que sempre repetia que a igreja é um lugar para todos. Por quê? Porque nós não somos um grupo, não somos uma seita composta de gente certinha e que se mete a julgar os demais que não se encaixam nos nossos critérios. Nós continuaremos a anunciar o Evangelho a todos, mas faremos isso sempre com amor, porque é do amor que nós vivemos e nos alimentamos. E se anunciamos, é porque nós desejamos que todos compartilhem dessa mesma alegria. Peçamos hoje esse olhar de Cristo para a nossa missão de evangelizar. Apresentemos com toda clareza a verdade da fé, mas não como pessoas intransigentes, porque o nosso modelo é Jesus, o bom pastor. A Praça de São Pedro, lotada no dia da eleição, para ver o Papa aparecer, nem de longe dá conta da grande multidão de cristãos que já compareceu e haverá de comparecer diante do ressuscitado, depois de terem nessa vida lutado e perseverado para serem fiéis, mesmo que tenham muitos deles apanhado e perdido tudo neste mundo na vida. Como nos enche de esperança ouvir Jesus dizer: meu Pai que me deu estas ovelhas é maior que todos e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai, porque eu e o Pai somos um. É tão confortante ouvir isso, né? Saber que ninguém nos tira de Jesus. Nós pertencemos a Ele. Ninguém é maior do que Deus para nos afastar do Senhor. Isso nos consola profundamente. E eu acho que esse retrato do bom pastor, né, esse retrato nos lembra também as nossas mães. E aqui nesse Dia das Mães, nos voltemos à divina pastora, aquela que ajudou a Jesus a aprender a andar e depois convidou a segui-lo, fazendo tudo o que ele disser. Que nossas mães, a exemplo de Maria, a divina pastora, apontem Jesus para nós. Que a divina pastora proteja os que ouvirão a voz do seu Filho e aceitarão o convite para segui-lo mais de perto. E que ela acompanhe hoje e sempre, com sua materna proteção, o nosso já amado Papa Leão XIV. Amém. Amém.